Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Em Tese. É o programa da Escola Judicial do TRT da Primeira Região, que tem por objetivo a exposição de teses, dissertações, trabalhos de pós-graduação, ou seja, que a gente faz essa interação entre a academia e o mundo mais profissionalizante, o dia a dia forense da Justiça do Trabalho, mostrando que é possível você teorizar pensando na prática. Então, somos aqui um grande canal de comunicação entre esses dois polos do conhecimento do mundo jurídico. E no dia de hoje, nós temos a honra e o prazer da presença do juiz Luiz Fernando Silva de Carvalho. O Luiz Fernando é nosso colega, ele é juiz do TRT da 12ª Região, em Santa Catarina. Ele também é o coordenador pedagógico da Escola Judicial do TRT de Santa Catarina, da JUD 12. Ele é especialista em Direito Constitucional pela Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Direito da UFBA. Ele é especialista em Direito do Trabalho pela UCAM e recentemente defendeu a dissertação de mestrado dele. Se eu não me engano, foi na Federal de Santa Catarina, Alexandre? Isso, tudo Pela bem, Federal Fábio? Tudo bom? É um prazer tê-lo aqui conosco. E a gente vai querer ouvir você falar um pouquinho sobre a sua dissertação, né? O título dela foi A Mediação Pré-Processual dos Conflitos Individuais Trabalhistas, Limites e Potencialidades de uma Nova Forma de Atuação na Justiça do Trabalho. E para participar desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, temos aqui a presença de mais dois ilustres convidados, né? O desembargador José Luiz Campos Xavier, né? O nosso decano aqui no dia de hoje, é o desembargador que fará a inquirição a partir de uma função revisional, né? Ele já foi ouvidor aqui do TRT, ele atualmente é o vice-diretor da Escola Judicial do TRT aqui do Rio, e também temos a nossa colega, a juíza Taciela Cordeiro Cilela de Mesquita, juíza titular aqui de Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, é mestra em Direito, professora, e também gosta desse mundo acadêmico, né, Taciela? E, além de ser membro do Conselho Pedagógico da Escola Judicial também. Então, um grande prazer tê-los conosco aqui também. E sem maiores demoras, Luiz Fernando, fala um pouquinho para a gente da sua dissertação, para depois eu passar para o pessoal fazer as perguntas. Obrigado, Fábio. Primeiro agradeço à Escola Judicial do TRT da Primeira Região pelo convite para participar do programa Em Tese. E queria também cumprimentar o desembargador José Xavier e a juíza Taciela por participarem comigo dessa oportunidade de falar um pouco sobre a pesquisa que acabei de concluir pela Universidade Federal de Santa Catarina, né? Ela é uma pesquisa nova, né? Me trouxe um desafio por ser um tema novo, que a gente não tem muito material específico no processo do trabalho. A gente tem material sobre mediação, a gente tem material sobre os conflitos individuais, mas a mediação pré-processual dos conflitos individuais trabalhistas não é algo que tenha tanta produção específica assim, até mesmo porque ele é um tema novo. E aí era onde eu gostaria de começar falando sobre o contexto que me fez escolher esse tema. A época que eu concebi esse trabalho foi na época da pandemia. A gente estava com isolamento social e veio aquela recomendação do CSJT, número 1 de 2020, em março de 2020, dizendo que os juízes do trabalho poderiam, de forma excepcional, atuar na mediação pré-processual dos conflitos individuais, né, trabalhistas. Até então, a gente só tinha o tratamento pré-processual para os conflitos coletivos. Os conflitos individuais, a gente não tinha uma autorização para que eles fossem tratados pela Justiça do Trabalho. Então, a ideia era justamente investigar quais os limites dessa nova forma de atuação do judiciário trabalhista, quais as potencialidades, será que isso pode representar uma nova forma de atuação, um novo caminho para o tratamento dos conflitos trabalhistas? Então, até para fins de aderência com as linhas de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, que não tem um tema específico de direito do trabalho, de processo do trabalho, eu fiz a aderência pelo caminho da sustentabilidade, a ideia da dimensão social da sustentabilidade, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que tem a ver com a pacificação social e com a promoção do trabalho decente, né? O problema está ligado, né? Então, se a principal pergunta é se essa mediação pré-processual é uma forma adequada para se tratar de conflitos individuais. Qual que é o ponto ali? Parto da premissa de que
as democracias contemporâneas elas se organizam, estão cada vez mais se organizando através de um sistema de justiça multiportas que prima pelo oferecimento de um método que melhor se adeque às especificidades do conflito. Então, a jurisdição ela não é mais o único método ou o único caminho, a única via para o tratamento de um conflito. Pelo contrário, ela é apenas um dos vários métodos que o Estado deve disponibilizar para que os jurisdicionados possam buscar a pacificação dos conflitos. Dentro dessa ideia, né, eu trabalhei com basicamente 4 categorias operacionais para verificar se a mediação pré-processual realmente é um método adequado para tratar um conflito trabalhista individual. Primeiro é a adequação normativa, que pergunta se existe suporte jurídico, né, suporte normativo para que a Justiça do Trabalho faça essa atuação. E por que isso é relevante? Porque, como eu falei para vocês, a primeira norma que tratou disso é uma norma de natureza infralegal, né? E a lei da mediação, ela fala que os conflitos trabalhistas eles vão ser objetos de uma legislação específica. Então, a primeira pergunta é, a gente pode realmente ter autorização normativa para que a Justiça do Trabalho faça esse tipo de atuação? Segundo ponto era a adequação institucional. Verificar se a mediação pré-processual ela está dentro do próprio escopo, da própria missão institucional da Justiça do Trabalho. É para isso que a Justiça do Trabalho serve, para a finalidade institucional da Justiça do Trabalho. E também, dentro dessa ideia de adequação institucional, eu faço uma leitura da estrutura que a Justiça do Trabalho tem hoje para promover a mediação, seja da estrutura em termos de capilaridade, né, a presença da Justiça do Trabalho em vários estados, em vários municípios, em várias localidades do país, que poderia permitir ampliar a ideia de acesso à justiça. Da mesma forma, a capacitação dos magistrados e dos servidores da Justiça do Trabalho para atuar na busca da solução conciliada, né? E também a estrutura que a Justiça do Trabalho tem, a experiência que a Justiça do Trabalho tem com os meios digitais, seja com processo eletrônico, seja com a realização de audiências telepresenciais. Isso ampliaria, então, o acesso à justiça até para a mediação pré-processual. Em seguida, eu trato da adequação substantiva. Essa adequação substantiva ela tem a ver com a pertinência, com a aderência da mediação, as características da mediação enquanto método para tratamento do conflito, com as características do processo do conflito trabalhista individual. Os conflitos trabalhistas individuais eles têm algumas peculiaridades, é uma relação assimétrica, né, em que ela trata de direitos que têm algum tipo de limitação quanto à disponibilidade, né? Então, como é que eu posso adequar, como é que eu posso aplicar um método que prevê que as próprias partes, os próprios interessados, os próprios sujeitos em conflito, eles construam uma solução para o conflito, se eles não estão necessariamente em condições iguais, né? Se existe essa diferença, essa simetria na relação jurídica material que é o objeto. Eu tenho uma parte vulnerável que, às vezes, se colocada num procedimento sem algum facilitador capacitado, essa vulnerabilidade pode até ser ampliada, né, em vez de ser mitigada, e aquela ideia de se construir uma solução justa para o conflito, ela passa a ser um ideal que ela não vai ser alcançada. Então, ao lado disso, a questão da restrição à disponibilidade dos direitos trabalhistas também é um outro ponto que foi abordado aqui, né? Também passei a analisar sobre o custo social da litigância. O que é que essa mediação pré-processual representa do ponto de vista do custo, não só de despesa para os litigantes, mas também para o Estado e para a sociedade como um todo. Afinal de contas, a mediação, enquanto método, ela se volta para uma relação continuativa, idealmente, como é a relação de trabalho. E hoje a Justiça do Trabalho ela serve para tratar de conflitos que envolvam um contrato de trabalho que já se encerrou. Fala-se até que a Justiça do Trabalho é uma justiça dos desempregados. E aí a hipótese que eu trato é se a mediação pré-processual não poderia ser um caminho para que nós passássemos a tratar os conflitos enquanto o contrato de trabalho ainda existe, de modo que aquele desentendimento, aquela desavença, ela seja sanado pelos próprios atores sociais e permitam o prosseguimento, a manutenção dessa relação. E o último capítulo eu faço uma abordagem prospectiva dos efeitos que a mediação pré-processual pode produzir num processo judicial futuro.
que tenha por objeto a mesma relação jurídica. Nesse último ponto das adequações dos efeitos processuais, eu faço, então, uma leitura de duas situações. A primeira delas, houve acordo na mediação pré-processual. E aí? O que acontece daqui para frente no processo? Vai ter aquela homologação da transação extrajudicial, né? A resolução, as normas infralegais atualmente elas falam isso, né? Que uma vez feito o acordo, o procedimento de mediação pré-processual se converte no HTE. Então, quais são as consequências disso? É uma leitura que eu faço, se essa conversão é obrigatória, se depende da vontade das partes, enfim. E o outro caso é se não houve acordo. Aquela relação não houve acordo. O que acontece com o processo? Então, surgiram algumas adequações procedimentais, como, por exemplo, a dispensa da audiência inaugural. Se as partes não conseguiram chegar a um acordo na mediação pré-processual com tempo e estrutura, será que faz sentido a gente manter a audiência inaugural só para tentar o acordo e receber a defesa? O outro ponto é como a mediação pré-processual abre um espaço para que sejam pactuadas convenções processuais, negócios jurídicos processuais, ou seja, adequando o procedimento de acordo com a vontade das partes. Além disso, também faço uma outra análise que é feita aqui, com relação às consequências do dever de confidencialidade sobre as informações que são tratadas durante a mediação pré-processual. As informações que foram trocadas nesse procedimento, elas podem ser usadas no processo judicial, na reclamação trabalhista? Como é que eu posso tratar disso a partir de uma leitura de prova ilícita, de prova ilegítima, enfim, e até mesmo também com a imparcialidade do juiz. O juiz que eventualmente tenha participado da mediação pré-processual e teve contato até com esses elementos do conflito que não puderam ser trazidos pela confidencialidade para o processo judicial, para a reclamação trabalhista, esse juiz ele teria sua imparcialidade comprometida por ter participado da mediação pré-processual. Então, são essas algumas das perguntas que são feitas e são propostas algumas respostas no decorrer dessa pesquisa. Então, é um tema bastante interessante, bastante novo, desafiador mesmo, foi bem interessante fazer a pesquisa, e o mais gratificante de tudo é saber que aquela hipótese inicial que eu fazia, aquele preconceito sobre alguma das respostas, à medida que eu fui estudando o tema, ele não foi se confirmando. Em algumas situações, eu, inclusive, mudei de opinião sobre a ideia, sobre alguma dessas perguntas que foram feitas aqui. Então, basicamente, é essa a estrutura da minha pesquisa e coloco à disposição aqui dos colegas para a gente aprofundar em alguns dos temas que possam interessar. Obrigado, Fernando. De fato, assim, é um tema que parece, num primeiro momento, que é simples, vamos falar de mediação, mas quando você diz, já no primeiro momento, aqui queima-roupa, que a lei de mediação remete à questão trabalhista, a uma lei própria, e nós não temos lei própria, já cria uma perplexidade inicial, né? Então, vamos fazer da seguinte maneira, eu vou começar com as primeiras damas, vamos começar com a Taciela perguntando primeiro, em seguida a gente passa para o Xavier e a gente volta para ela, em seguida o desembargador novamente. Até porque, Fábio, a Taciela disse para mim aqui em off que ela ia fazer as perguntas mais difíceis. Imagino. Taciela, seja bem-vinda, pode perguntar à vontade. Obrigada, Fábio. Luiz Fernando, primeiro, parabéns pelo seu trabalho, pela apresentação. Como eu disse para você em off, eu acho super interessante essa abordagem, essa perspectiva. Eu acho que a gente tem que reconhecer que estamos diante de novos tempos, né, e que precisaremos de novos instrumentos para lidar com os conflitos que vêm surgindo. Então, eu acho muito interessante a perspectiva que você trouxe. E eu queria saber de você, né, uma pergunta, assim, em relação quando você fala em mediação pré-processual, você vê, na verdade, vou fazer duas perguntas em uma, tá? Você acredita que essa mediação ela poderia ser feita por um outro órgão que não o Poder Judiciário do Trabalho, ou seja, um órgão administrativo, como nós tínhamos aquela previsão lá na CLT antigamente, né, de que as reclamações trabalhistas que versassem só sobre verbas rescisórias seriam propostas no Ministério do Trabalho, não é? Considerando a forma como está hoje, né, esse volume invencível de processos que nós temos na Justiça. Então, eu trago essa pergunta a respeito da possibilidade, não é, dessa mediação ser feita
fora das cortes de justiça, né? Fora da instituição Poder Judiciário. E aí eu pergunto, aproveitando essa pergunta, né? Vou fazer duas perguntas em uma, espero que o Fábio não me dê uma bronca depois, mas quem seriam esses mediadores, né? A gente considerando todo o volume de trabalho que nós temos, né? Como eu disse, no âmbito do Poder Judiciário, caso você sustente, né, ou acredite que seja melhor que seja feita dentro do judiciário trabalhista, quem seriam esses mediadores? Você vê a possibilidade de serem outros servidores que não somente os magistrados, ou você acredita que somente os magistrados teriam que fazer essa mediação? Espero ter sido claro, Luiz Fernando, desculpa, porque esse tema é super interessante, eu me empolguei. Obrigado, Tassiana. As perguntas são ótimas, mas, inclusive, eu tento responder essas perguntas no segundo capítulo, logo depois da introdução, esse que está marcado com o número 2 aqui, a mediação como instrumento para a pacificação dos conflitos. Eu faço uma leitura da ideia do acesso à justiça, né, que não se esgota no acesso formal e exige que seja fornecida a obtenção de uma tutela adequada, né? Com acesso a métodos de tratamento que se amoldem bem às especificidades do conflito trabalhista. Então, dentro dessa leitura, eu apresento como os conflitos trabalhistas eles são, historicamente, né, tratados pelas vias autocompositivas. Faço uma leitura daquilo que acontece na CLT e fora também da CLT, como se promove, como o Estado busca promover a composição, né, dos conflitos trabalhistas para que as próprias partes criem a solução. Então, faço aquela distinção entre um sistema multiportas e um tribunal multiportas, e depois o meu foco da minha pesquisa é quando essa mediação é feita pela Justiça do Trabalho, né? Então, e defendo por que ela seja feita na Justiça do Trabalho, porque justamente por conta dessa assimetria e da própria estrutura que a gente já tem, a presença do Estado seria importante até para garantir que a relação de diálogo que a mediação pressupõe, ela seja feita de uma maneira adequada, com facilitadores capacitados. E é onde que eu trabalho a ideia de quem que pode fazer essa mediação na Justiça do Trabalho. Eu defendo que o juiz do trabalho pode fazer isso dentro dos SEJUSCs, né? E os servidores também, desde que eles tenham a capacitação adequada. Defendo, inclusive, a possibilidade de se buscarem magistrados já aposentados e até participantes dos programas de residência jurídica. Foi recentemente uma figura que veio recente para a Justiça do Trabalho, ainda não foi implementado, tem uma certa polêmica contra a implementação, mas se viesse a ser apresentado, desde que esses representantes, que esses residentes, eles fossem supervisionados pelo magistrado, tivessem a capacitação específica, eles podiam trabalhar nisso. E vejo que, a médio prazo, essa mediação pré-processual poderia contribuir para a diminuição do número de demandas trabalhistas típicas, né, das reclamações trabalhistas. Algumas questões que sejam até facilmente resolvidas, imagina, algumas ações que estão discutindo só verbas rescisórias ou só uma questão de acidente de trabalho, que o acidente é incontroverso, só tem que fixar o montante do dano, né, da reparação. Se isso pudesse ser feito pela via pré-processual e não necessariamente através de uma reclamação trabalhista como via única, que é basicamente o que a gente tem hoje. Então, seriam mais ou menos essas as possibilidades que eu enxergo. Então, eu defendo, sim, que o Estado, especificamente do Poder Judiciário, seja pela estrutura que já está posta, até numa ideia de análise econômica, né? Eu vou gastar muito pouco para abrir essa porta na Justiça do Trabalho, para incentivar essa porta da mediação na Justiça do Trabalho. Eu já tenho os agentes capacitados, eu já tenho uma estrutura, uma capilaridade, uma estrutura de informática, e está dentro da própria missão social, da própria finalidade institucional do Judiciário Trabalhista de pacificar os conflitos. Está satisfeita, Tassiana? Estou sim, Luiz Fernando. Então, em cima do que você respondeu, você acredita que, na verdade, a Justiça do Trabalho seria, sim, né, a instituição melhor preparada, mais adequada para lidar com esses conflitos, e não um órgão externo, né, um órgão administrativo, como um eventual Ministério do Trabalho, por exemplo, né? Eu acredito que, no âmbito do Estado, a Justiça do Trabalho seria a instituição mais adequada, mas eu defendo também que a mediação ela pode ser feita pelos sindicatos também.
Acho que a gente precisa resgatar o sindicato como uma figura de tratamento dos conflitos, né? Como um espaço, um ambiente para fazer a interlocução entre o trabalhador e o empregador. Então, poderia isso também ser feito por outras vias. Mas lembrando, o foco da minha pesquisa é a atuação da justiça do trabalho nessa via, mas defendo, inclusive, na parte inicial do trabalho, falo que o sindicato seria, inclusive, um ator social naturalmente vocacionado para fazer esse tratamento dos conflitos trabalhistas de uma maneira fora do Estado e fora da solução jurisdicional típica. Luiz Fernando, se me permita um comentário a respeito dessa sua última frase. Quando você fala em sindicatos como atores sociais, a gente deve lembrar também um pouquinho lá, no século passado ainda, aquelas comissões de conciliação prévia. Se é que a gente pode dizer assim, era um embrião, uma sementinha do que hoje a gente trata como mediação pré-processual na própria justiça. Sim, sim. Eu falo, inclusive, trato da questão das comissões de conciliação prévia, falo um pouco sobre os motivos que levaram a não pegar, né? E aí uma reflexão até pessoal minha. Talvez naquele momento, se a comissão de conciliação prévia fosse resgatada agora, nesse outro momento histórico, quem sabe a gente não tivesse um resultado um pouco diferente, com maior aceitação dessas outras vias, né? Que vi, inclusive, alguns autores hoje defendem, né, que a comissão de conciliação prévia deveria ser realmente obrigatória, pelo menos enquanto a gente não desenvolve essa cultura de pacificação dos conflitos fora da justiça do trabalho. Então, a ideia de uma mediação obrigatória, compulsória, prévia, ela seria interessante para a formação dessa cultura da pacificação, dessa transição da cultura da sentença para a cultura da paz, né? Enfim. Geraldo, deixa eu fazer uma perguntinha também, já que todo mundo já começou, já esquentou. Como é que você tratou a questão da disponibilidade dos direitos? Porque isso é uma discussão que, na teoria, existe quase que um fundamentalismo em torno desse tema, né? Como se nada pudesse ser transacionado, quando, na verdade, a gente sabe que no dia a dia forense quase tudo é transacionado, né? Então, como é que você tratou disso dentro do âmbito da mediação? Esse talvez tenha sido o ponto mais delicado da pesquisa, o que demandou maior dúvida para mim mesmo, né? Faço, inclusive, uma leitura, né, do que é que a jurisprudência trabalhista tem falado sobre a indisponibilidade dos direitos. Recentemente, o STF, dentro do tema 1046, dando um pouquinho de espaço, só que eu optei, Fábio, por uma saída até mais pragmática. Sabe? Já que o objeto da minha pesquisa não era tratar da indisponibilidade dos direitos, que isso seria um tema que justificaria até um livro específico sobre isso, eu fiz um resgate dessas teorias, apresentei as críticas que se tem, inclusive alguma das críticas que é feita pela daí do Rio, a Carolina Tupinambá, ela tem uma crítica bem firme sobre o dogma da indisponibilidade dos direitos. O Sérgio Torres também faz uma crítica também bem consistente sobre essa ideia, só que eu optei por uma saída pragmática no seguinte sentido: aquele direito que eu aceito compor dentro de um processo trabalhista, de uma conciliação dentro de uma reclamação trabalhista, se o juiz homologaria aquele acordo numa reclamação trabalhista, por que ele não poderia ser homologado por esse mesmo Estado, né, por essa mesma Justiça do Trabalho, dentro da via pré-processual? Então, aí abre alguns espaços sobre alguns pontos onde os direitos trabalhistas poderiam ser transacionados. São desde aqueles casos em que haja dúvida quanto à certeza de fato ou de direito. Será que aquele direito em si existe? Será que aquele fato aconteceu daquela forma? Nesse espaço de dúvida, então, haveria a possibilidade de transação. E tem até aquelas situações dos direitos indisponíveis, porém transigíveis, né? Que são aqueles que poderiam ser tratados pela Justiça do Trabalho. Então, basicamente, tento usar as balizas do STF, partindo sobre aquilo que é possível ser disponibilizado, seja pela via coletiva, seja pela via individual, né? E também sobre aqueles direitos que existam pendências quanto ao acertamento do suporte fático ou jurídico. Então, há uma própria controvérsia quanto à existência do direito
isso estaria dentro do espaço. Mas a chave que eu tento defender é, se é um acordo que eu homologaria no campo, numa reclamação trabalhista, numa audiência inaugural, por exemplo, da reclamação trabalhista, eu poderia homologar esse mesmo acordo na mediação pré-processual feita pela Justiça do Trabalho. Aí aqui eu não estou entrando na discussão sobre se esse mesmo acordo poderia ser discutido numa arbitragem, numa mediação fora da Justiça do Trabalho. Mas na Justiça do Trabalho defendo que os limites seriam os mesmos que o juiz aceitaria numa reclamação trabalhista. Não consegui identificar nenhuma diferença pelo formato do procedimento que justificasse um tratamento diferenciado, uma restrição maior para a mediação pré-processual. Então, foi uma saída até pragmática para esse problema. Perfeito. Tassielo, tem mais alguma pergunta? Não, eu estou satisfeita. Pode passar para o José. Javier, por favor. Obrigado, Tassi. Obrigado, Fábio. Luiz Fernando, lendo a primeira parte ou a introdução da sua explanação, me chama a atenção quando você se refere à recomendação número 1 de 2020, e aí fazendo assim uma espécie de uma escalada normativa, a gente tem uma recomendação que incentiva ou admite ou estimula a mediação processual. A gente tem lá na CLT o artigo 855, que fala do... aqui no Rio a gente chama de ROTREX, né, que é o HTE que você fala. Uhum. E um pouquinho mais acima, nós temos a Constituição Federal, no artigo 114, quando ele diz lá que compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar. E aí vem lá elencando quais são as hipóteses, qual seria a nossa competência para decidir ou aplicar o direito ao caso concreto, como se dizia muito lá atrás. Bom, o questionamento que eu faço, e aí, se me permite, eu vou usar assim, a mesma tática da Tassielo, vou meter duas em uma, entendeu? Já para... A primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: a Constituição Federal, que é chamada de Constituição Cidadã, ela praticamente estimula a litigiosidade, ok? Ao mesmo tempo em que você tem um estímulo à litigiosidade, você tem aquele empregador que, não vou dizer que seja um bom empregador, mas aquele empregador que aposta numa demanda e aposta principalmente numa justiça engessada, imobilizada, atravancada, como a própria Tassiela fala, aos borbotões que os processos surgem para a gente. Tá? Então, qual é o estímulo que se dá às partes, tanto o trabalhador quanto ao empregador, para chegar a uma mediação pré-processual e evitar toda aquela via crucis que é o processo em si? E a segunda parte da pergunta, se é que você me permite, nós temos hoje um resquício muito grande de, principalmente, processos de verbas rescisórias. Você mesmo comentou isso. Então, hoje é muito comum você pegar lá processo de verba rescisória, e assim, mais específico ainda, no caso de responsabilidade subsidiária, né, que é assim, talvez seja o tipo de processo mais cruel, né, quando o próprio poder público, na maioria das vezes, estimula o calote. Enfim, como é que a gente insere, então, tantas partes envolvidas numa situação dessas, onde o mais básico dos direitos é desconsiderado, onde é que a gente transforma todos esses personagens em atores principais dignos de concorrer ao Oscar de melhor ator? Essa pergunta é bem interessante, Dr. Xavier, porque ela parte realmente de uma proposta de uma leitura atualizada do artigo 114 da Constituição de 88, dizendo que a atribuição, quando ela fixa a atribuição da Justiça do Trabalho de processar e julgar, eu defendo que ela tem que ser interpretada à luz da ideia do acesso à justiça. Então, se em um determinado momento a ideia de acesso à justiça estava ligada a uma noção de litigiosidade ou da jurisdição, a compreensão atual hoje de acesso à justiça pressupõe esses outros métodos adequados, inclusive os métodos autocompositivos, né? Então, essa busca pelo método adequado, ela está dentro do artigo 114 da Constituição. E lembrando que o próprio preâmbulo da Constituição fala na ideia
da resolução pacífica dos conflitos, né? Então, a gente já tem, desde o preâmbulo, esse convite para uma leitura em busca, né, da pacificação das relações sociais. Então, eu defendo que essa atuação da mediação pré-processual está amparada no artigo 114 da Constituição. Então, também tem amparo em diplomas internacionais, como a Declaração Sociolaboral do Mercosul, a Recomendação 92 da OIT, e quando a lei da mediação diz que vai ter uma lei própria, né, para regular a matéria trabalhista, não se deve compreender como se está proibida a mediação enquanto não vier a lei própria, mas sim um convite para que o legislador reconheça que as relações trabalhistas apresentam algumas especificidades, e quando comparadas às outras relações sociais, e que essas especificidades devem ser tratadas por ele quando for regular a mediação dos conflitos trabalhistas. É mais ou menos algo que aconteceu com a política pública de resolução de conflitos, que a gente teve a resolução do CNJ que excluiu a Justiça do Trabalho da política nacional, né, de tratamento adequado do conflito, e depois a gente passou a ter uma norma específica do CSJT regulamentando isso na Justiça do Trabalho, mas não significava que a Justiça do Trabalho estava fora da ideia de conciliação ou de compor, pelo contrário, mas só que na Justiça do Trabalho existem algumas peculiaridades em razão do próprio tipo de conflito que a gente está lidando. E aí, quanto a esse tratamento dos direitos rescisórios, da responsabilidade subsidiária, é realmente, às vezes, cruel, mas é o que acontece na reclamação trabalhista. Na reclamação trabalhista, a gente faz acordo parcelando verbas rescisórias, e em alguns casos a gente vê que não é sequer possível acrescentar a multa do 477, aí vai depender do caso concreto, da leitura que cada magistrado faça, e essa mesma análise ela pode ser transportada para a fase pré-processual. Então, dependendo das particularidades daquele conflito, o facilitador o facilitador ele pode apresentar para as partes os caminhos possíveis para que elas construam uma mediação, e lembrando, aquela solução que as partes chegarem, ela só vai se transformar em um título executivo se houver a conversão no HTE, e aí é um outro desafio que a gente tem. Na mediação pré-processual, pelas normas que estão postas aqui, ela não precisa de advogado. Pode ser feita sem a presença de advogado. Nesse caso, a regulamentação exige que o juiz supervisione diretamente, pessoalmente, o procedimento de mediação. Mas, se houver conversão em HTE, a lei exige ali que as partes estejam representadas por advogado. E aí essa é uma das dúvidas que surgiu. Uma das vantagens da mediação é a ideia da economia, a pouca burocracia, a flexibilidade, a facilidade do procedimento. Se eu não exijo o advogado para construir o acordo, mas para homologar esse acordo eu vou precisar que a parte constitua advogado, as duas partes constitua dois advogados diferentes só para homologar o acordo? Será que faz sentido isso? Me parece que não. Então, eu proponho, inclusive, que haja uma separação entre o HTE puro, aquele que as partes conversaram fora da Justiça do Trabalho e chegaram a um acordo, e aquele HTE que decorre da conversão de uma mediação pré-processual feita na Justiça do Trabalho. E, para isso, então, a gente não teria necessariamente a obrigatoriedade do advogado só para a homologação do acordo, né? Então, seria esse um dos problemas e uma proposta de solução que eu trago aqui, que é da forma que está posto hoje a regulamentação do Instituto, nas normas infralegais, a mediação pré-processual ela se converte automaticamente em HTE, e o sistema, o PJE, não faz nenhuma diferença, nem para fins estatísticos, então nem para definição de política pública de como tratar os conflitos, isso acaba sendo útil, né? Então, seria interessante que o próprio PJE já fizesse a distinção. Isso veio de uma mediação pré-processual, isso não, isso foi originário de uma mediação feita extra-Estado, extra-Justiça do Trabalho, extra-estrutura estatal. Então, essa distinção penso que é relevante, ela tem repercussão, a meu sentir, inclusive em questões formais, como obrigatoriedade ou não do advogado. Está satisfeito, Xavier? Tô nada, rapaz. Tô cheio de pergunta aqui, cara. Não tô satisfeito nada. Então manda mais.
Ô, Luiz Fernando, você tem uma passagem que inclusive você destacou aqui hoje para a gente, que é a questão do custo de um processo, né, e o que seria o custo abreviado de uma mediação processual, pré-processual, desculpe. Bom, a gente está falando se é que eu posso dizer nestes termos, a gente está falando na atividade fim da própria justiça, ou seja, o papel dela é entregar um resultado útil e satisfatório para aqueles litigantes ali, né? Eu costumo brincar que o processo é para entregar a paz para as pessoas. Então, se a gente parte do princípio que estamos tratando de atividade fim, não seria um risco acentuado dizer-se que a mediação processual seria melhor porque ela é mais barata para o Poder Judiciário? E aí, voltando... Calma, que eu estou aproveitando. A Tarsila fez um negócio bacana aqui hoje, que é meter 2 perguntas em uma, eu já vou aproveitar para fazer isso de novo. E nessa questão do custo do processo, e você bem frisou a questão da atuação profissional do advogado, será que essa atuação profissional do advogado não entra em conflito com aquela regra do artigo 133 da Constituição Federal que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça? E mesmo tratando de uma mediação pré-processual, nós estaríamos também falando de administrar-se a justiça? Perfeito. Quanto ao custo social da litigância, eu tenho convicção que o custo por si só ele não torna um método mais ou menos adequado para solucionar o conflito, mas é um dos aspectos que a gente deve levar em consideração para a definição se aquele método é adequado ou não. De nada adianta, por exemplo, eu buscar uma solução jurisdicional que seja cara e que seja inviável para a parte, o titular daquele direito, para que ela acione, né? Então, a ideia de analisar o custo social da litigância, ela também não é feita só a partir da figura do Estado, do quanto isso vai custar para o Estado administrar a justiça, porque também concordo, a própria finalidade da justiça do trabalho é pacificar a relação social. Isso é um fim em si mesmo, é para isso que o investimento, o nosso orçamento é colocado, né, para o Poder Judiciário. Então, só que eu tento inclusive, fazer a distinção entre o custo da figura do Estado e o custo que o litígio gera para os próprios atores sociais envolvidos no conflito trabalhista. Não é que a parte vai abrir mão de tratar o conflito trabalhista, não, mas ela vai buscar uma outra via, porque talvez pelas características da demanda, pela necessidade de urgência, enfim, pela própria disponibilidade de ter maior protagonismo na construção da decisão, pode ser que a parte opte pela via da mediação pré-processual. Então, ela seria uma opção colocada para a parte, que atuaria ao lado da opção jurisdicional típica, da reclamação trabalhista. Então, eu coloco, inclusive, quando eu faço essa análise, eu coloco que os custos eu faço uma análise a partir da teoria do Coase, né, do custo social da litigância, quando ele fala da ideia dos custos de transação, que é a ideia do quanto você gasta para negociar aquele direito, para tratar aquele direito. Então, até pega uma base da análise econômica do direito, né? Então, o custo de se exercer um direito, ele acaba correspondendo a uma perda que é sofrida por consequência de exercer um determinado direito. Então, no mundo ideal, seria desejável que apenas fossem tomadas ações nas quais aquilo que foi ganho valesse mais do que o montante que a própria parte perdeu. Numa tradução ideal, né, a gente tem que tentar mitigar, diminuir os custos para que a parte exerça o direito. E a mediação pré-processual pode ser um meio disso, mas esse custo também se revela da questão temporal. O atraso na satisfação de direito trabalhista ele pode acabar colocando em risco a finalidade da natureza alimentar das verbas trabalhistas que tipicamente a gente reconhece. E também tem a própria ideia para a sociedade, né? Dos custos para a sociedade no sentido de investimento até. Quanto mais cedo um direito trabalhista ele é cumprido, em tese, uma quantidade maior de recursos vai ser colocado no mercado.
além disso, eu tenho que um valor que está colocado em depósito recursal e fica anos ali parado, esse custo transacional ele acaba também sendo prejudicial para o bom uso, para o progresso social, né? Até mesmo para a oferta de novos postos de trabalho. Então, eu defendo que a longo prazo a gente pode vislumbrar até mesmo um aumento no nível de efetividade da legislação trabalhista. No momento que o próprio ator do conflito, ele participa e toma consciência do processo decisório, daquele conflito, do que gerou, ele pode adequar a conduta dele futura para evitar a repetição daquele dano. Lógico, eu estou falando numa situação ideal. Eu sei que, às vezes, em alguns casos, a próprio descumprimento trabalhista acaba sendo calculado e colocado como parte do empreendimento da estratégia negocial, mas partindo de uma ideia de boa-fé e de que os atores sociais eles vão tentar obter o melhor proveito com o mínimo de gastos, uma ideia de uma atitude racional ali, então pode ser que a mediação pré-processual seja uma via interessante a mais a ser colocada para ampliar o acesso à justiça. A segunda pergunta, doutor Xavier, qual que foi? A atuação do advogado, do advogado. Em você equacionar a atuação do profissional com o seu status constitucional de responsável pela administração da justiça. Sim, eu acho que ali é possível a gente, inclusive, reconhecer que poderia estar dentro daquelas hipóteses excepcionais que o legislador pode colocar o advogado não como obrigatório para aquele procedimento. A gente tem, por exemplo, situações em que o advogado na Justiça do Trabalho pode postular, que a parte pode postular na Justiça do Trabalho mesmo sem advogado. Então, se fosse o caso, talvez de se utilizar essa mesma ideia para mediação pré-processual. Lembrando que a minha crítica não é nem tanto para a ideia de você ter ou não ter um advogado na mediação pré-processual. Minha maior crítica é em relação à incoerência de você não exigir o advogado para mediação pré-processual, mas exigir para a homologação desse acordo que foi feito na mediação pré-processual. Então, para a parte mais difícil, que é construir o acordo, a parte pode estar sem advogado, então por que depois, quando é só para homologar, as duas vão ter que contratar advogados diferentes, quando a situação já está até composta? Enfim, me parece algo que não está bem resolvido na forma que está posta pela resolução, pelas normas infralegais que regulamentam o tema. Obrigado. Não, se me permite, eu só queria fazer 2 observações em cima da fala do Luiz Fernando. Eu concordo quanto a essa crítica que ele trouxe agora ao final, né? Porque, de fato, se você permite que as partes que não estão em posição de igualdade, né, a princípio, como nós diversas vezes ressaltamos no âmbito aqui do processo do trabalho, da justiça do trabalho, negociem sem a ajuda de um profissional, no momento da homologação, com a chegada desse profissional, pode, inclusive, tornar completamente inócua aquela negociação que foi feita anteriormente, porque aquele profissional, né, conhecedor do direito da legislação, pode entender que não faz que aquele acordo não tem como prosperar, não deve seguir, enfim. Então, eu concordo com o Luiz Fernando nessa observação. E também ratifico as colocações no sentido de que um sistema de justiça, um sistema que funcione, seja ele não só no âmbito do Poder Judiciário, mas um sistema multiportas, como colocado, né, que tem uma mediação, tem a conciliação, como nós tínhamos e citamos a questão das comissões de conciliação prévia, que a ideia era muito boa, mas infelizmente foi deturpada, né? Como dizem que as instituições são algumas instituições são muito boas, a questão é que elas são conduzidas por homens, né? Então é isso, mas a ideia de um sistema que funcione, ela tem um efeito pedagógico muito interessante, não é? Porque mostra para a sociedade que, uma vez que aquele direito não seja cumprido, ele vai ter uma resposta rápida, né? Efetiva, eficiente. Isso tem o efeito de estimular o cumprimento da legislação, né? Então, eu queria só, na verdade, ratificar a fala do Luiz Fernando, que eu concordo, e eu acredito que esse tema é da máxima importância, porque eu acredito, assim, o Poder Judiciário Trabalhista, sozinho, na minha humilde opinião, pode parecer polêmica a minha fala, mas ele não vai dar conta de tamanho, conta adequada, né, da grandiosidade das demandas, da diversidade das demandas que estão surgindo, das novas formas de trabalho que estão surgindo. Então, eu acho interessante que quanto mais atores preparados, né, aptos a encarar essa nova realidade social e econômica que se impõe, melhor será o efeito
desse novo sistema, né, para a sociedade. E E obrigada. aproveitando, Tassiela, já que você falou dessas novas formas de trabalho, enfim, eu até abordo um pouco na ideia da aplicação da mediação pré-processual sob a forma das Online Dispute Resolution, as ODR, ODRs, né? Que é a ideia de você usar a tecnologia como uma quarta parte para facilitar o conflito. Então, eu vejo, por exemplo, até pensando que o Estado, a Justiça do Trabalho, poderia pensar numa plataforma até auto-instrucional para quem queira buscar um tratamento do conflito trabalhista, em que ela acesse aquele portal do Poder Judiciário, diga, estou com problema, acho que a minha hora extra não está sendo paga, e aí, a partir desse sistema, ela era guiada sobre as várias formas de tratar o conflito, inclusive pela mediação pré-processual. E esse próprio sistema já poderia servir como primeiro contato, como primeira interface para promover o tratamento do conflito entre trabalhador e empregador, na forma que a gente já tem em outros países, em outras experiências, como em British Columbia, que eles trabalham com isso. E a ideia é onde eu defendo que o tribunal ele tome, que a Justiça do Trabalho tome o protagonismo disso, para evitar, justamente para garantir que essa plataforma ela sirva para equilibrar, para diminuir os espaços de vulnerabilidade, e não para que amplie a discrepância entre os atores sociais. É ali onde eu defendo que o facilitador ele tenha que ter o que a gente chama de postura pluriparcial, ou seja, ele não pode ser só imparcial, ele tem que reconhecer as diferenças entre os atores envolvidos e tem que garantir que a participação deles se dê na medida das suas necessidades para que eles possam tomar uma decisão informada e realmente a mediação possa cumprir a sua finalidade. Porque de nada adianta um trabalhador fazer um acordo só, sem ter a compreensão exatamente daquilo que está acontecendo, ou só porque está sendo coagido a isso, né? E quem sabe quantas vezes isso já não acontece, às vezes na própria reclamação trabalhista, né? No acordo que é feito ali, às vezes sem que a parte tenha uma compreensão daquilo que está acontecendo, e no que é que isso contribui para a pacificação social, para que os atores sociais adequem seus comportamentos futuros e dentro daquela moldura que a lei apregou. Então, acho que um sistema de justiça efetivo e adequado, ele tem esse espaço para contribuir para o cumprimento, para a maior efetividade da legislação protetiva. E o sistema que a gente tem hoje, só com a prevalência da via jurisdicional típica, a meu sentir, ele não se presta para essa finalidade. É verdade. Luciano, deixa eu perguntar a última pergunta, que é a derradeira. Eu fiquei com uma dúvida quando você falou de estatística, né? Você chegou a investigar se, a partir da implementação dos Sejusques, houve um incremento dos acordos na Justiça do Trabalho, esse aumento? Porque a gente, comparativamente com os demais ramos do Judiciário, nós já temos uma taxa de acordo mais elevada. A minha pergunta é se, com a implementação do Sejusque, se você conseguiu verificar se houve um aumento disso. Não era o objeto da pesquisa analisar os índices de conciliação ali na Justiça do Trabalho, mas eu faço menção a um comparativo, né, dos índices de conciliação globais da Justiça do Trabalho no decorrer comparado com os outros ramos da Justiça, para verificar, inclusive, para mostrar, inclusive, a nossa vocação e o nosso preparo para buscar a autocomposição, e como isso já é uma característica da Justiça do Trabalho. Então, eu uso esses números para mostrar que esse expertise da Justiça do Trabalho ele pode servir como uma valência, como um fator positivo, favorável para a implementação dessa mediação pré-processual, repito, dentro da Justiça do Trabalho. Ok. Muito obrigado, Jean. Eu adorei o seu trabalho, muito. Você tem a intenção de publicá-lo, né, de trazê-lo para publicação como um livro? Eu estou com proposta aqui de 2 editoras para verificar a possibilidade de publicação e acredito que nos próximos meses a gente já consiga transformar em livro essa pesquisa. Eu acho que talvez ela possa atender realmente a um vazio, uma necessidade que a gente precisa de pensar um pouco mais sobre isso. Eu não sei até como está aí na primeira região, mas aqui em Santa Catarina a mediação pré-processual tem sido basicamente relegada, segundo muitos advogados sequer sabem que ela existe.
a gente não Aqui tem uma existe, divulgação forte. existe uma certa resistência, tanto que a desembargadora Mônica Puller, que é a responsável pelo LUPEMEC, ela está organizando um evento aqui junto com a escola para tentar incentivar os advogados a levarem mais processos para os sejustes, né? Criar, né, um outro ambiente institucional que seja menos hostil, mais favorável à participação nesse âmbito institucional do Justiça do Trabalho, que ainda é visto com uma certa desconfiança, eu acredito, né? No Brasil inteiro, eu acho. Sim, sim. Mas eu acho que em certas regiões talvez pode ter até um ambiente já adequado e maduro o suficiente, preparado para a mediação processual. Por exemplo, eu atuo numa Eu acho. jurisdição que é vara única, Fábio, que os advogados eles têm por hábito conversarem muito entre eles antes mesmo das audiências. Então, não raro, eu chego nas audiências já com os advogados já fixando, olha, a gente já conversou, o ponto controvertido vai ser esse, a gente vai produzir prova disso nesse sentido. Então, eles têm já esse hábito. Acho que nesse tipo de comunidade, o É o trabalho melhor de do mundo. implementação da mediação pré-processual ele fica muito mais facilitado, né? Com certeza, com certeza. Muito obrigado, então, Luiz Fernando, pela sua participação aqui no nosso programa em tese. Adorei a exposição, né? Um trabalho realmente que vai, eu tenho, depois da sua exposição, depois de lê-lo e depois da sua exposição, eu tenho certeza que vai fazer a diferença, vai criar, né, vai preencher uma lacuna que nós temos hoje em dia, dogmática, teórica, nesse aspecto do processo do trabalho, porque eu entendo que isso é um segmento, uma fração do processo do trabalho, né? E você será muito bem-vindo, depois de publicado o livro, num outro programa que nós temos aqui, que é o Leitura Teóricas, que é um programa onde a gente fala dos livros publicados por juízes, servidores, advogados, pessoas que transitam aqui no nosso mundo da justiça do trabalho. Então, obrigado mais uma vez. Agradeço novamente ao desembargador Xavier, à juíza Obrigado, Tassiela. Fábio. Obrigado pela gentil participação de vocês. Já agradeço E ao dá os, Leslie, aqui da Escola Judicial. e dá os Eu que parabéns também ao agradeço o Luiz convite. Fernando. Obrigado. Luiz Fernando, parabéns aí pelo trabalho de pesquisa. Isso aí nos ajuda bastante, né? Eu fico pensando, Luiz, se a mediação surgisse para a gente no início deste século, como é que seria a nossa justiça hoje? Verdade. Ia ser muito diferente. Com certeza. Parabéns, Luiz Fernando, e muito obrigada mais uma vez à Escola Judicial pelo convite. É sempre um prazer participar, prazer rever meus amigos José Xavier, Fábio, muito obrigada. Prazer é todo Saudade, nosso. Tassi. E, Luiz Fernando, só para lembrá-lo que o programa ele é gravado e depois ele é disponibilizado no canal do YouTube da Escola Judicial, né? Então, assim que estiver disponível, eu te aviso para você poder avisar. A gente faz a publicidade e divulgação também para que todos possam assistir e ter acesso às suas ideias e futuramente, um futuro próximo, acredito, ao livro que vai derivar da sua dissertação. E que vem o doutorado, né? Não para, não. Se parar, complica. Ou vai ou Obrigado. racha. Obrigado, Fábio, pelo convite, pela oportunidade de conversar sobre esse tema. Também queria agradecer a colega Tassiela e ao desembargador José Xavier pelas perguntas que foram colocadas aqui, pela oportunidade de aprofundar e reflexões, inclusive as provocações bem interessantes que veem como a gente ainda tem espaço para avançar nesse tema, né? Talvez a gente esteja trilhando uma nova cara da Justiça do Trabalho, pelo menos uma nova possibilidade de atuação da Justiça do Trabalho. Agradeço também aos servidores da EJUD 1 pelo suporte, pelo apoio aqui e me coloco à disposição para conversar sobre esses e outros temas sempre que surgir oportunidade. Obrigado, Luiz. Um grande abraço a todos e agradeço a você que nos assistiu até agora. Até o próximo Em Tese.